Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Esse é um dia maravilhoso que Deus preparou para nós. Desde já dá um joinha aí, deixe seu comentário, compartilhe esse link com outras pessoas e siga o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Glória a Deus por isso. Que você tenha um final de semana abençoado, debaixo da graça, da glória do Senhor. Nesse domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, nós temos Santa Ceia. Então, prepare-se para estar com Deus, prepare o seu coração para celebrarmos a morte vicária de Jesus no nosso lugar e, ao mesmo tempo, alegrar o nosso coração pelo privilégio de podermos participar da mesa do Senhor juntos como igreja de Jesus Cristo. Vem estar conosco, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Umuarama, Paraná. E vamos que vamos continuar nosso estudo sobre o Salmo de número 44. Nós estamos intercalando entre Salmos e Provérbios, tá? E aprendendo princípios extraordinários espirituais para a nossa vida. Paramos no versículo 14, então vamos continuar a partir do versículo 15, capítulo 44, ou seja, o Salmo de número 44. Olha o que diz o texto sagrado: a minha confusão está constantemente diante de mim. Ou seja, o ser humano muitas vezes é um ser confuso, é um ser dúbio, né? Um ser paradoxal. Às vezes quer uma coisa, às vezes quer outra, às vezes se contradiz em algumas situações. E a vergonha do meu rosto me cobre. Ou seja, provavelmente aqui o salmista, e aqui é Masquil, um músico mor, né? Como se fosse o chefe dos músicos, o filho de Coré, relatando, né, o seu coração diante de Deus. Às vezes a vergonha do meu rosto me cobre. Provavelmente uma situação ali delicada que ele estava vivendo, alguma crise, alguma angústia, alguma dificuldade, ou com relação à sua própria iniquidade, o seu pecado, ou alguma situação embaraçosa que ele estava vivendo, mesmo sendo um músico do Senhor, mesmo sendo mestre dos músicos do rei Davi. Pessoas, independente da função, da sua posição espiritual, seres humanos passam por problemas. Confusão pode estar constantemente diante de nós, né? A vergonha pode cobrir o nosso rosto. Quando nos achegamos diante de Deus, as máscaras caem, situações ficam expostas, o nosso verdadeiro eu é exposto aos pés da cruz, diante de Jesus. Versículo 16 diz: a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo do vingador. Ou seja, aqui o salmista estava se sentindo afrontado pelos inimigos que rodeavam ali Jerusalém, né? E isso era muito comum naquela época. Outros povos, outras nações queriam saquear, queriam guerrear contra Israel, queriam extirpar Israel da terra prometida. Aqueles que estavam ao redor, aqueles que afrontavam a Deus, aqueles que blasfemavam contra Deus. Hoje não é diferente. No mundo ímpio, no mundo que tem abandonado a presença de Deus, no mundo que tem blasfemado contra Deus. O que é a blasfêmia? É você mentir acerca do caráter de Deus. Por exemplo, dizer que Deus é mau, dizer que Deus é injusto, dizer que Deus não liga para o ser humano. Isso é uma blasfêmia. Qualquer mentira acerca do caráter de Deus é uma blasfêmia, é uma afronta. E os inimigos de Deus, infelizmente, fazem isso. Tomara que não seja você um inimigo de Deus, mas você seja um amigo de Deus. Aqui o salmista diz: por causa do inimigo, por causa do vingador. Ou seja, daquele que queria se vingar, queria se levantar contra o povo de Deus. Versículo 17: tudo isso nos sobreveio. Contudo, e esse contudo aqui é muito importante, é como se fosse uma ponte para um novo momento aqui no Salmo. Contudo, não nos esqueceremos de ti. Será que você não tem se esquecido de Deus? Será que você não tem deixado Deus para escanteio na sua vida? Será que Deus está na frente de você, conduzindo a tua vida? Tem a primícia, o primeiro lugar do seu coração? Ou você tem se esquecido de Deus? A Bíblia diz: tudo isso nos sobreveio. Contudo, ou seja, situações difíceis, adversidade, problemas, inimigos se levantaram contra nós, gigantes se levantaram contra nós. Contudo, não nos esqueceremos de ti. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça da palavra de Deus. E o texto continua dizendo no 17, última parte:
nem nos ouvemos falsamente contra a tua aliança. Não se levante contra o seu compromisso com Deus. Deus é um Deus de aliança. Como é que está o teu compromisso com Deus? Hoje nós vemos um tempo onde as pessoas, qualquer coisa é motivo para não ir na igreja. Se chover, não vai na igreja. Se está frio, não vai na igreja. Qualquer coisa é motivo para não buscar ao Senhor. Nós vemos um povo, infelizmente, superficial, um povo que não tem compromisso com Deus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus, irmão. Então, não use, desculpa esfarrapar, alguém te visitou, não, eu não vou mais na igreja porque veio visita. Não, fale para sua visita que você tem um compromisso maior com Deus, que você não vai poder atendê-lo. Marque um outro dia. Faça isso, seja fiel ao Senhor. Tem gente que quer agradar todo mundo e acaba desagradando a Deus. Se você quer agradar todo mundo, irmão, você jamais vai agradar a Deus. Seja fiel, seja alguém de aliança, seja alguém que não caminha em falsidade, engano, mentira, mas anda na verdade, na luz e na aliança com Deus. Deus tem provado o seu amor, a sua aliança, o seu compromisso conosco. Agora é a nossa vez de marcarmos, né, de sacramentarmos a nossa aliança com Deus, tendo compromisso com a obra do Senhor, tendo compromisso com as nossas comunidades de fé, tendo compromisso com a nossa liderança espiritual, tendo compromisso com os nossos irmãos queridos, servindo uns aos outros em amor. Como é que está a tua aliança com Deus, meu irmão? Como é que está o teu compromisso com o Senhor? Como é importante sermos pessoas de aliança. Aliança nos nossos casamentos, aliança com os nossos filhos, aliança uns com os outros no Senhor. Versículo 18. O nosso coração não voltou atrás. Nós não somos daqueles que recuam, como diz lá em Hebreus, mas sim aqueles que avançam. Nós não temos um coração que volta para trás, como tem crente hoje, cristãos, abandonando a fé, caindo em apostasia. A apostasia é o abandono da fé, o abandono das veredas da salvação, né? Envolvidos ali com os prazeres efêmeros, transitórios, momentâneos desse mundo ímpio, corrompido. Muitos têm abandonado, têm se atolado na sujeira, no pecado, dizendo não para Jesus e se abrigado ali no lodo, no charco, na sujeira desse mundo. Nós não somos, o nosso coração não voltou para trás, não volte para trás. Andar de ré não é coisa de cristão, cristão avança. A Bíblia diz, prossigo para o alvo, né? Esquecendo-me das coisas, aqui Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a suprema vocação, para o chamado que é ser semelhante a Jesus. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas. Será que você não tem se desviado do caminho do Senhor através de escolhas erradas? Sempre que aparece a palavra veredas, caminhos, são escolhas, são decisões, são as contingências, as possibilidades que a vida coloca diante de nós. Diante de nós existem caminhos, existem veredas. E a Bíblia está dizendo, aqui o salmista está dizendo, olha, os nossos passos não se desviaram das tuas veredas. Não se desvie do caminho da justiça, do caminho da ética cristã. Agora nós vamos ter eleição dia 2, né? Seja fiel aos seus princípios, aos seus valores. Não vá votar por causa do seu bolso, por causa de alguma oportunidade profissional que alguém te deu, por causa de barriga cheia e uma cesta básica, por causa de dinheiro que alguém te ofereceu. Não te desvie das veredas, daquilo que é correto, daquilo que é honesto, daquilo que é íntegro, daquilo que é certo. Vote de forma consciente, sabe? Com sabedoria, pedindo discernimento, orientação do Senhor. É claro, nós não podemos colocar a nossa esperança em um ser humano, numa pessoa, mas temos que exercer a nossa cidadania com sabedoria, graça e discernimento no Senhor. Versículo 19, ainda que nos quebrantastes num lugar de dragões e nos cobristes com a sombra da morte. Ou seja, mesmo que haja situações, né, inesperadas, que Deus promova quebrantamento, lugares hostis, lugares de dragões aqui, são lugares, né, de fogo, de provação, de dificuldade, lugares hostis, lugares difíceis. Mesmo diante da sombra da morte,
nós não nos desviaremos das tuas veredas. Nós firmaremos o nosso compromisso com o Senhor. E no 20, se nós esquecemos o nome do nosso Deus e estendemos as nossas mãos para um Deus estranho, não faça isso. Não idolatre, não coloque nada nem ninguém à frente do Senhor. Não tenha um ídolo no seu coração, não, querido. Não ofereça o teu coração a um Deus estranho, com D minúsculo, está aqui. Nem se esqueça do nome do seu Deus. Lembre-se de Deus. Lembre-se que haverá uma prestação de contas. Nós seremos responsabilizados das escolhas e decisões, da inclinação do nosso coração. Aonde está inclinado o nosso coração? Por isso fica firme e forte no Senhor. Sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que vale a pena servir a Deus. Não se esqueça do Senhor e não se desvie das suas veredas. É o que Deus está nos chamando a atenção nessa manhã, na sua presença. Fica firme e forte no Senhor. Dê um joinha nesse vídeo, deixe seus comentários daquilo que Deus falou com você, da onde você está nos assistindo, né? Escreva aí seus comentários, dá um oizinho aí para nós também e compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Siga o nosso canal e aqui debaixo tem todas as informações de como você pode se conectar conosco, conhecer a nossa igreja, o endereço e como você pode contribuir conosco. Tem um QR Code aqui e também tem todas as informações para que você possa semear e contribuir com esse ministério em nome de Jesus. Um grande abraço, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, a sua casa e a sua família.